Hello, people! Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Prila. Eu sou o Caio. E toda semana eu compartilho com vocês um vídeo diferente a respeito das minhas descobertas, né? Ao redor do mundo. Então tem vídeo aqui no canal a respeito de vida no exterior, imigração, beleza, receitas. E esse vídeo de hoje vai compartilhar com vocês não só como a gente veio parar por aqui nesse lado da Europa, como também sobre as oportunidades de emprego na área de computação. Então, a gente veio pra cá, pro Reino Unido, através de trabalho. Mas será que é fácil conseguir uma vaga de emprego na área de computação, na área de tecnologia, aqui dentro do Reino Unido ou na Europa toda em geral? E como é que tá a demanda da área? Então essas e outras perguntas vamos responder aqui nesse vídeo. Bora lá? Então vamos fazer esse vídeo aqui em formato de entrevista. Nós temos aqui 5 perguntas para nos guiar no meio do processo. E a primeira delas é, quando a gente fala sobre tecnologia, quando a gente fala sobre área de informação, de computação, é tudo a mesma coisa ou existem sub-áreas? E quais seriam, digamos assim, as sub-áreas que a gente poderia citar aí pro pessoal? Na verdade, a área de computação é uma das áreas mais abrangentes que existem hoje no mercado de trabalho. Porque com computação você pode trabalhar tanto na área de saúde quanto na área de retail, ou seja, de vendas em geral, como também você pode estar trabalhando com pesquisa ou com qualquer outro tipo de coisa. Mas as áreas que são mais comuns de você encontrar vagas de emprego ao redor do mundo inteiro primeiramente, web development, ou seja, desenvolvimento web, fazer site. Segundo com isso tem DevOps, que seria a pessoa que lida de infraestrutura, ou seja, está cuidando de rede, está cuidando da parte de trás de produção de web. Aí tem mobile, ou seja, criar aplicativos e coisas semelhantes. Tem softwares em geral, que isso aí já seria para computador, seria para embarcado, e seria para todo outro tipo de coisa. E uma que também tem crescendo bastante é jogos, ou multimídia em geral. Essas áreas são assim as mais abrangentes, ou que realmente tem crescido bastante, e realmente tem uma que eu esqueci de falar, que é a área de segurança. Segurança é inclusive uma das mais bem pagas no mundo inteiro. Muito bom saber disso, né? E aí a gente já vai para a segunda pergunta, mas antes da gente ir, já aproveita, deixa seu like, se inscreve se não é inscrito ou inscrita, ativa as notificações para sempre receber as informações do vídeo. E vamos fazer essa família, esse canal aqui crescer, porque é muito importante e bom ter você aqui com a gente. E essa segunda pergunta é sobre essa área de TI, né, que a gente chama muito no Brasil. É tudo a mesma coisa, você citou aí várias sub-áreas, segurança, software, web development, isso e aquilo outro. Tudo isso é TI ou TI é uma outra coisa? Para quem não sabe aí de casa, a gente pode dar essa explicação. TI, no Brasil, entre aspas, fazer tudo a mesma coisa. Porque no Brasil, quando você fala de TI, você fala de tecnologia da informação. Ou seja, tudo que é relacionado à tecnologia e computação em geral. Então, meio que é a mesma coisa. A mesma coisa você dizer que você é médico, mas você pode ser neurocirurgião, você pode ser pediatra, você pode ser isso ou aquilo. Então, tem várias coisas dentro disso. Computação, como eu disse, ainda mais. Pelo menos na minha opinião. E, no caso, o problema de você falar que você trabalha com TI, principalmente fora do Brasil, é que quando você fala de TI, a tradução seria IT. Você dizer que trabalha com IT fora do Brasil, geralmente você está querendo dizer que você é literalmente um tecnólogo, ou seja, um técnico de informática. Se você é um técnico de informática, você provavelmente não tem um bacharelado, e além disso, você também está geralmente fazendo um tipo de trabalho que é mais um trabalho de suporte, ou até mesmo um trabalho um pouco mais estendido, como um trabalho de DevOps. Por isso, tipo, já seria digamos assim, uma área dentro da área de computação. E não necessariamente sub-área, né? Isso, e não necessariamente o todo. O todo realmente seria ou você dizer que você é um engenheiro da computação ou cientista da computação mesmo, que é tanto que isso é o nome geralmente de um dos dois bacharelados que você pode estar fazendo para poder estar entrando na área. Sim. Então, quando alguém vem procurar emprego no exterior, digamos assim, é bom especificar se é de uma daquelas áreas que a gente falou, segurança, web, software, não sei o quê, ao invés de dizer, eu estou procurando um emprego, ou não só dizer, mas procurar um emprego na área de TI. É isso mesmo? Com certeza. Até mesmo porque se você não especificar, vai acontecer que você vai estar recebendo uma oportunidade de emprego que você não vai estar querendo trabalhar. Ou que você não tem a experiência para estar trabalhando com aquilo. Muito importante isso, hein? E aí a terceira pergunta da gente é: e aí, o que é preciso então para emigrar, né? A gente chegou até aqui, você talvez que está assistindo pensa em migrar, ou então está compartilhando esse vídeo, compartilha mesmo com pessoas que têm essa intenção de migrar, mas o que é preciso para você morar em um outro país, né? Lembrando que a gente está falando da área de tecnologia em geral. Antes de tudo, você tem que estar ciente de que se você for realmente um tecnólogo da informação, ou seja, você é TI, digamos assim, é mais difícil você conseguir um trabalho fora do Brasil. Por quê? Porque a maioria dos vistos que vão permitir você estar saindo do Brasil, eles vão estar pedindo para você ter um diploma comprovado. E o diploma de
tecnólogo geralmente não é aceito para vistos. Geralmente. A gente já viu muitos casos de pessoas também que conseguiram, mas assim, na maioria dos casos, os vistos pedem aqui, né, ao redor da Europa, requerem realmente um diploma com 4 anos ou mais. Exatamente. E a questão é exatamente esse ponto da duração. Não é uma questão de preconceito com uma área ou com outra. É exatamente porque quando eles lidam com diplomas que estão vindo de fora do país, eles vão fazer uma equivalência com relação à carga horária e com relação ao conteúdo do curso. Então, como o curso de tecnólogo geralmente ele tem uma carga horária reduzida, ele é de 2 anos a maioria das vezes no Brasil, então não se compara a um curso de 3 anos ou 3 anos e meio daqui, que seria o bacharelado, que no Brasil ainda assim é mais longo do que isso, geralmente é 4 anos e meio a 6 anos. Então, tem esse ponto daí. Realmente, o primeiro ponto seria o visto. Sim. Você precisa ter o visto, e para poder lidar com o visto de cada país é diferente. Então, você tem que realmente pesquisar direitinho do país que você quer, mas geralmente você precisa ter o visto, que vai depender do seu diploma. Isso. Além disso, você vai precisar ter língua. Então, se você está indo para a Inglaterra, se você está indo para o Canadá, para a Austrália, para os Estados Unidos, você precisa ter o inglês. E não é somente isso. Não é somente dizer que você sabe inglês. Você precisa fazer um teste de proficiência que comprove que você sabe inglês. E não é qualquer teste. Tem testes específicos. Cada país varia, né? Às vezes você precisa fazer o IELTS, às vezes você precisa fazer o TOEFL. E também tem outros que são aceitos, mas esses dois são os principais, aí os concorrentes, mas são os mais famosinhos. Ainda sobre esse tema, é muito importante você estar com um currículo bem organizado, principalmente nas plataformas que vão ser mais buscadas para ter o teu tipo de trabalho. Isso. Então a gente, inclusive, vai ter um vídeo que está saindo aí. Bem em breve vai sair, então aguarda, né? Fica aí com grande expectativa no coração que esse vídeo tá demais, vocês vão amar esse vídeo. E realmente tá, como o Caio falou, explicando tintim por tintim, né, de como você pode organizar o seu currículo e te dar ainda mais chances. E aí, Caio, será que é fácil conseguir emprego no exterior na área de tecnologia, na área de computação, né? Seja lá qual sub-área seja, é fácil ou não é fácil conseguir emprego nessa área? Então, fácil é sempre subjetivo, né? Ok. Vai ter, certas pessoas vão achar um processo que uma pessoa passou muito fácil, outras vão achar que é a pior coisa do mundo ou que é muito difícil. Então, assim, é realmente muito de experiência para experiência, de pessoa para pessoa. Mas, em termos gerais, hoje, realmente está fácil você conseguir uma vaga de emprego fora do Brasil, mais fácil do que qualquer outra época que a gente já viveu. Por quê? Principalmente por conta do que tem acontecido ao redor do mundo, das condições gerais do mundo atualmente. A maioria das empresas estão procurando pessoas que podem trabalhar remotamente. Então isso facilita ainda mais. Que não seja da área de tecnologia, né? A gente tem visto que a maioria das áreas tem se readaptado, tem se reinventado para esse novo momento que estamos vivendo, mas ainda mais especificamente na área que envolve tecnologia. Isso, mas não somente remoto. Muitas delas, ainda hoje, estão pedindo para as pessoas fazerem toda a mudança, toda a imigração do Brasil para países de fora. Inclusive, a gente tem amigos que chegaram agora há pouco ou estão indo agora para certos países. E aí, como é que está a demanda ao redor do mundo? Como é que está a demanda especificamente aqui no UK? Bom, a demanda ao redor do mundo, e na verdade até mesmo no UK, é meio que reflete uma coisa, reflete a outra, está muito grande. Na verdade, todos os países estão precisando muito de pessoas da área de tecnologia da informação, da área de computação em geral. Está sendo muito necessário. Por quê? Porque todas as empresas hoje precisam. Como eu falei, a área de computação quer queira, quer não, uma das áreas que mais cresce e uma das áreas mais abrangentes em qualquer outra área de emprego que você pode estar trabalhando. Então, qualquer empresa vai precisar de alguém. Mesmo que nem que seja uma pessoa que vai estar trabalhando com DevOps, ou com infraestrutura, ou uma pessoa que está realmente trabalhando com o produto final daquela empresa. Vai estar vendo empresas que são aí muito grandes em questão de vendas de produtos, que precisam muito de pessoas para estar crescendo nisso. Tem outras que são muito grandes em questão de multimídia, tem outras que são muito grandes em jogos, e por aí vai. Então sempre tem muitas empresas dessas que estão precisando de muita gente mesmo. Por exemplo, um dia desse eu vi aqui mesmo no Reino Unido, que tinha mais de 1.200 vagas abertas hoje, essa semana, para a área de computação. E não é, tipo, qualquer coisa. Era literalmente para a área de computação e era, na verdade, até mais reduzida, assim, porque era mais relacionada a jogos e não a todas as outras áreas. Ou seja, 1.200 vagas só em um país, só para a área de jogos. Lógico que dentro da área de jogos você ainda pode estar trabalhando com um pouco aqui e um pouco ali. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é que sim, a demanda está muito grande. Sim, tem muitas oportunidades, mas para você conseguir a sua vaga de emprego tão sonhada, não é exatamente um piscar de olhos ou esperar acontecer. Você tem que fazer a sua parte, tem que estudar,
Tem que fazer tudo direitinho, assim como a gente vai explicar pra você no outro vídeo. E eu vejo também, Caio, que muitas vezes no Brasil a gente tem assim, se alguém sabe ou tem a habilidade no sentido de fazer aquela coisa, vai lá e faz, vende e acontece, não é? O que é muito bom, que eu sou super a favor disso, mas o que não acontece muito aqui, né? Então aqueles tópicos que a gente acabou de passar pra vocês, né? Os passo a passos que Caio falou, né? De você realmente observar o seu diploma, ter aí um currículo certinho, uma proficiência no idioma, se for preciso, né? Porque de repente a imigração é para Portugal, fala mesmo português que o Brasil, um pouquinho diferente, mas é português de modo geral, então já não tem esse teste de proficiência. Tudo isso vai somar, né, pra você aí ter mais chances de conseguir o tão sonhado emprego no exterior, se é isso que você quer na sua vida. Então a gente espera do fundo do coração ter ajudado vocês. Qual uma mensagem assim final, cara, que você poderia deixar pra quem tá aí na busca do emprego, pra quem quer realmente e que tava curioso, né, pra saber se tem muita oferta de emprego, tem muitas oportunidades pra essa área de computação? A mensagem final é: existe, mas você precisa estar sendo persistente e realmente se dedicar para poder conseguir essa vaga para você. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa aqui no comentário embaixo para a gente poder ficar sabendo e poder fazer mais vídeos parecidos com esse. Quem sabe a gente consegue te ajudar e ajudar as pessoas. Não, como eu disse, cada experiência é uma experiência, pode ser que para você seja difícil, mas pode ser também que seja a coisa mais fácil do mundo. Então, corra atrás. Pois é, então que Deus abençoe você, a sua trajetória. Estamos aqui, se você precisar, deixa nos comentários, vamos ter o prazer de te responder. Também temos as nossas outras redes sociais que você pode nos encontrar e com certeza te vemos nos próximos vídeos. Beijos e até mais. Tchau!